Sejam todos bem-vindos à nossa série de lives Respondendo Stories. E o tema da live de hoje é leitura em voz alta é importante na alfabetização? E a segunda questão que nos enviaram essa semana é sobre a escrita. Isso. Quando começar a letra cursiva? Após você trabalhar com a letra que nós chamamos de caixa alta, que é aquelas letras que tem um traço mais retilíneo, né, mais reto, quando começar com a letra cursiva. Então, por onde nós começamos hoje, Júnior? Pode ser a primeira. Pela leitura em voz alta? Então, quando a leitura em voz alta é importante para a alfabetização, como desenvolver a leitura em voz alta, qual é a importância dela para as crianças? E aí, Júnior, o que você acha sobre esse tema? Tá, eu só vou explicar bem rápido aqui para a gente entender como funciona basicamente a leitura, né? O nosso entendimento quando alguém conversa com a gente. Então é o seguinte, como a gente entende, né, uma conversa? Basicamente, nós temos três sistemas que funcionam dentro do nosso cérebro, né? Que é a parte lexical, a parte fonológica e a parte semântica. Então essa tríade, né, eles funcionam um ajudando o outro. Então toda vez que você lê ou ouve alguém, basicamente você acessa um desses caminhos, tá bem? Ou a parte fonológica ou a parte lexical, sempre para tentar entender o que você está falando, que é a parte semântica, entendeu? Então é o seguinte, quando você tem lá um filho bem pequenininho, de 1, 2 anos, você não consegue desde cedo trabalhar o que a gente chama de consciência fonêmica, que é aquela parte sistemática da alfabetização, né? Aquela parte que você faz a criança entender para que serve o fonema, etc. Só que você consegue trabalhar essa parte do léxico e essa parte da semântica, que a própria realidade faz isso com a gente mesmo. Você começa a apontar para a criança e ela, o que é aquilo? Aí ela começa, aquilo é a bola, aquilo é o avião, entendeu? Então o que você está fazendo? Olha só o que você está fazendo, você está criando uma forma fonológica para a criança, avião, né? E apontando para o objeto, né? O que aquilo significa. Então é normal isso acontecer, não só em ambientes formais, né, de alfabetização. Então desde cedo você já consegue trabalhar essas duas partes, né, de entendimento que a gente tem na nossa cabeça, que é a parte lexical, a gente chama de léxico mesmo, e a parte semântica, para depois, com o decorrer da alfabetização, ir trabalhando a parte fonológica, sistemática, a parte sistemática fonológica, que é manipulação de fonemas, etc. Então, aí você fala assim, o que isso tem a ver com leitura em voz alta? Só para a gente entender rapidinho, eu expliquei isso, nem sei se ficou bom, você entendeu? Sim. Entendeu mais ou menos, né? É que é o seguinte, quando a criança é bem pequenininha, se você reparar no ambiente, né, que ela vive, no ambiente da sua casa, ou talvez na escola, etc., o que ela absorve de vocabulário novo, dessas formas fonológicas que ela tem, é muito pobre. Por quê? Basicamente ela ouve e conversa sempre as mesmas coisas, que é, acorda meu filho, tem que ir para a escola, vamos, sei lá, tomar um leite, etc. Então basicamente essas estruturas frasais sempre são as mesmas também, tá? Tanto as palavras, né, quanto essas estruturas frasais mesmo. Aí o que acontece? Por que a leitura em voz alta é importante? Porque quando você pega um livro, né, ou uma história, uma fábula, qualquer coisa, vai contar para o seu filho, dentro desse livro tem palavras que ela não lida no seu cotidiano, que ela não lida com essa palavra no cotidiano dela. Tem estruturas frasais, né, que ela também não lida com isso. Então por isso que é importante, porque você lendo para ela, lendo várias histórias, imagina um ano inteiro lendo, cada semana você lê uma história, cada mês, sei lá, você lê uma história, etc. Então dentro desses livros tem essas estruturas frasais e essas palavras novas que ela vai incorporando, ela vai criando esse léxico, ela vai criando essa referência, aquilo ali é uma lebre, aquilo é um coelho, aquilo é uma tartaruga, etc. E aquilo vai alimentando o cérebro dela. Aí você fala assim também, Júnior, tá bom, que legal isso aí, mas para que isso? Porque no processo de alfabetização, hoje a gente já sabe, tem várias pesquisas já que mostram isso, que crianças que têm esse contato, né, com um ambiente alfabetizador, a gente fala assim que os pais sempre leem para elas, conversam bastante com as crianças,
essas crianças elas têm rendimento maior na alfabetização. Então tanto no começo, né, da alfabetização quanto depois, que é na parte de fluência e leitura. Por quê? Essas crianças elas já têm vários vocabulários, já têm até métricas de vocabulário, que tantas crianças têm, que vivem nesses ambientes alfabetizadores, têm 30 mil palavras a mais do que crianças que não vivem. Então, olha só, imagina quanto vocabulário, e na hora que ela for brincar com esse vocabulário, manipular, né, sistematicamente, ela vai ter mais facilidade com isso, porque ela já conhece essas formas fonológicas, né? Esses sonzinhos, essas brincadeiras, essas rimas, etc., que tudo que uma história traz para ela, entendeu? Então, leitura em voz alta é importante para essas duas situações. Tanto, é claro, para você alimentar o seu filho de formas fonológicas para ajudar na alfabetização, quanto para ele criar bastante referências semânticas, né? Para ele entender melhor o mundo mesmo, entendeu? Mais ou menos? É isso mesmo. E é claro que tem vários outros benefícios que a leitura em voz alta traz também, não só para a alfabetização. Por exemplo, quando a gente lê em voz alta, a gente não vai olhar, tá calor aqui, não. Quando a gente lê em voz alta, não é só assim, como que eu leio em voz alta então, Júlio? Eu sento meu filho ali no sofá e leio para ele, e aí eu leio, às vezes ele dorme e nem dá moral, né? Não interage, né? Não interage. Falei, não, tem vários, tem alguns exercícios que a gente faz para turbinar essa leitura em voz alta, para turbinar até essa criação de vocabulário e estruturas frasais, né? A gente chama de leitura partilhada ou leitura dialógica, que é uma leitura que faz a criança interagir, né, com o texto, com a historinha. Então tem alguns exercícios que você pode fazer que vai instigar o seu filho ele a criar algumas respostas. E isso já ajuda ele o quê? A entender como funciona uma estrutura básica, né, de uma conversa. Sujeito, né? Estrutura de frase. Isso, né? estrutura de frase, sujeito, verbo predicado, ou você começa a inverter, então você começa a criar essa riqueza, né, de várias estruturas frasais para ela poder se comunicar. Por exemplo, quando você pergunta uma coisa para o seu filho sobre a história, você exige que ele crie isso na cabeça dele e te responda, tá bem? E melhor ainda, a gente chama, tem alguns exercícios que a gente chama de modelagem da linguagem. Então, por exemplo, tem na historinha lá, quem chegou primeiro, né? A lebre ou a tartaruga? Aí ele fala assim, a tartaruga. Você fala, não. Você pode falar assim, quem chegou primeiro foi a tartaruga. Então tem várias formas de você interagir, de você criar, de você enriquecer a resposta, né? E também ajudá-lo a decorar essas estruturas frasais, né? E que tem várias formas dela responder a mesma coisa, tá bem? Aí que eu voltando lá, o que isso ajuda também, não só na alfabetização, ajuda até na questão afetiva e psicológica também. Por quê? Isso vai ajudar, quando você lê uma história para criança e às vezes ela está com algum problema, ela quer se expressar de alguma forma, ela não tem linguagem suficiente para isso. Então você lendo e criando esse vocabulário, você vai ajudá-la a responder, entendeu? E parece uma coisinha bem boba, mas às vezes eu vejo muito isso aí, criança, ainda mais criança, né? Eles têm muita dificuldade de expressar o que está acontecendo. Às vezes nem é questão física, às vezes até, eu tô triste igual o lobo, sabe, da historinha que ela ouviu, ou eu tô feliz igual tal bichinho. Por isso que é muito legal trabalhar com fábulas, né? Uhum. Com fábulas, por quê? Fábulas eles transmitem geralmente, no geral, né? Todas que eu conheci, eles transmitem alguns sentimentos universais, né? Que a gente tem. Então isso ajuda muito a criança, felicidade, tristeza e coisas básicas, assim. Por isso que o conselho que eu dou, peguem fábulas que trabalham com esses sentimentos assim, mais fáceis deles verbalizar. Normalmente as histórias mais modernas, elas querem reinventar a roda, né? E essas histórias clássicas, né, mais antigas, elas trabalham muito nessa universalidade, né? Em conceitos que são universais. Independente de onde você vai, né, se tiver um ser humano lá, ele ouvir uma fábula, ele vai entender qual é o propósito daquela fábula. Então, ele trabalha assim questão de
questões morais, questões do que é certo e errado, questões, né, ser presunçoso, né, ser egoísta. Então são esses sentimentos e essas tanto exaltação de algumas virtudes quanto decadência do ser humano. Então sempre eles usam histórias, né, com animais, com coisas do cotidiano e tal, que remete a um conceito moral, uma questão que é intrínseca ao ser humano. Isso ajuda muito a criança se expressar em várias situações, né? Por exemplo, egoísmo. Se você ficar ensinando para a criança, por exemplo, uma criança lá que ainda ela não está nessa fase de determinar o que é certo e errado ainda, essa criança não tem discernimento moral. Não tem discernimento moral. Não vai adiantar nada você ensinar isso, né? Não adianta você ensinar o conceito de egoísmo, né? Pegar no dicionário e ver lá o conceito de egoísmo, né? Isso, de egoísmo. O que você tem que fazer? Lê a historinha, aquilo vai impregnar nela, né? Vai ficar dentro do coraçãozinho dela ali, que eu falo, né, filho? Fica no guarda do seu coraçãozinho, é isso aí. E um dia ela vai ter essa referência na realidade. Ou com um amigo, etc. Isso aí você está sendo egoísta, entendeu? E aí ela vê que na história, por exemplo, o egoísta lá se deu mal. Fala, isso aí não vai dar bem, né? Não vai dar certo. O caso que você estava falando da lebre e da tartaruga é a pessoa ser orgulhosa. A lebre é muito mais rápida que a tartaruga, só que a lebre era orgulhosa, então ela falou assim, nossa, como eu sou muito melhor que a tartaruga, isso aqui eu vou dormir um pouco aqui, né? Ela dorme um pouco, não é? Então, por orgulho ela perdeu a corrida, né? Isso. Com a tartaruga que é muito mais lenta, né? Com certeza. E aí o que acontece? Você não vai ensinar o conceito de orgulho, né? Lê para ela. É um exemplo prático, né? Isso, na verdade, da experiência, a literatura, a leitura dessas histórias clássicas, elas trazem à tona exemplos de vida, né? Que normalmente a criança não teve tempo ainda de ter essa experiência de vida, né? Com certeza. A criança, às vezes vai demorar para ela ter essa experiência, vai demorar para ela perceber isso. Mas uma hora chega, né? Principalmente essas coisas mais básicas, assim, né? E é muito importante que ela saiba verbalizar isso, né? Então, até nós adultos, né? A gente fala que quando você verbaliza o que você está passando, você olha para aquela situação como um objeto e ajuda você a passar por aquilo, tá bem? Por isso que é muito importante também, quando a criança estiver passando, você saber o que ela está passando e você falar para a criança, está acontecendo com você isso, é igual você está passando lá com a lebrezinha, entendeu? Aí o que a criança sente? Primeiro, ela vê que ela não é a única no mundo que está passando por aquilo, isso é muito importante, né? Ela falou, opa, um monte de gente já passou por isso, a lebrezinha ali passou por isso, etc. E você coloca aquilo como um objeto na frente dela, tá bem? Aí ajuda ela, são terapias, é tipo uma espécie de terapia mesmo, né? Esse tipo de coisa. E isso ajuda. Então, a leitura em voz alta não ajuda só nessa questão cognitiva da leitura, né? E na alfabetização, mas como também tem esse aspecto. Uma coisa que ajuda bastante também, porque que é importante, quando você lê para uma criança, você exige muito dela da memória de trabalho, memória de curto prazo. Por quê? Quando você está lendo, por exemplo, uma história que tem começo, meio e fim, né? Uma história curtinha, começo, meio e fim. Você exige da criança que ela lembre sempre do começo, do meio para entender o fim. Então ela tem que fazer sempre essa transposição, né, de imagens que estavam acontecendo, agora mudou para cá e vai acontecer outra coisa. Então você exige isso da criança. Você pode exigir também na leitura partilhada até uma questão da imaginação. Tem um exercício bem legal na leitura partilhada, assim, quando você está lendo lá, por exemplo, uma vez a gente leu lá para as crianças aquele do Ratinho, que tinha um monte de livro, né? Sim, a biblioteca da Rua Direita. Isso, aí olha só que no livro não falava assim, da onde veio o ratinho? Ele apareceu aí do nada? Entendeu? O que você faz com isso? Você exige que a criança pense, pô, pai, ele estava nele, ele estava em algum lugar. No livro não falava de onde ele veio, né? Isso. Aí você perguntar, mas como que esse ratinho apareceu na biblioteca, né? Isso, você pode, entendeu? Você pode exigir uma imaginação da criança, imaginar, o ratinho veio de algum lugar, né? Ou ele estava na parede, ele estava dentro da parede, ou ele estava no disco voador, não sei, né? Eu não lembro das respostas, né? Faz bastante tempo isso. Mas tem essa assim... Tem também tem essa parte da imaginação. Tem a parte também de você pedir para a criança
mudar algumas palavras, por exemplo, trabalhar com sinônimos, né? Por exemplo, ela estava indo para calçada, aí você fala assim, ó, dê outro nome para esse lugar, aí ela troca. Você estava indo para casa, troque a casa e coloque outro nome no lugar disso. Então você consegue, olha só, você consegue deixar o vocabulário mais rico ainda, né? Porque a criança começa a trocar a mesma palavra, mas mantendo a semântica, mantendo o mesmo sentido da frase, entendeu? Então você pode fazer até isso com frases, né? Não só com palavras. É claro que mais adiante você fala, ó, fala pro tio Júnior aqui que aconteceu aí, mas não fala igual eu li pra você. Então tem várias formas de você trabalhar. Fala com suas palavras. Né? Isso, fala com suas palavras, etc. Então você exige da criança, exige o quê? Dela construir uma frase e trabalhar esse vocabulário novo, de construir vocabulário novo. O que é interessante de leitura em voz alta também, é que as crianças gostam de ouvir a mesma história várias vezes. Então é importante você aproveitar essa característica da criança, é bom você aproveitar isso. Aí o que aconteceu recentemente, que todo dia eu vou fazer lá as atividades com as crianças, estou fazendo uma live diária ali, aplicando atividades, e volte meio a perguntar, vocês querem ouvir alguma história e tal? Eu quero, eu deixo eles escolher. Só de você deixar a criança escolher, isso já dá uma importância a mais para a atividade que você está desenvolvendo. Então eu sempre vou ali, e a gente fez uns roteiros de leitura no nosso programa, e aí eu imprimi ali os roteiros e tal, e comecei a mostrar, e falei, esse aqui eu quero ler esse aqui que tem um jacaré aqui, e era uma iguana até tal. Aí enfim, aí eu li com as crianças e tal, aí você lê a primeira vez, a segunda e tal, parece que eles não dão tanta importância. Desculpa. Eles não dão tanta importância na primeira, na segunda vez ali. Mas, com o tempo, eles começam a se interessar mais por aquela história. E nas primeiras leituras, eu pergunto lá, o que aconteceu? Quem participa da história? O que aconteceu no começo, no meio, no fim? E nas primeiras eles parece que não estavam prestando muita atenção e tal, mas na verdade eles estão. Então, mesmo que a criança não desperte, ela não demonstre que ela está antenada ao que você está falando, mas normalmente elas estão. Porque o que ocorreu? Durante a semana, conforme eu fui lendo a mesma história, repetindo a mesma história, no final da semana eu perguntava, o que aconteceu no começo? Aconteceu isso, isso, aquilo. Então o Antônio, ele tem 3 anos. Daqui a pouco ele começou a falar a história inteira com detalhes, sabe? Com detalhes. E ele começa a comentar. Ah, mas por que o ratinho não fez isso em vez de fazer aquilo? Não sei o que e tal. Então assim, você vê que, por mais que transpareça às vezes, você acha, você está percebendo, mas ele nem está prestando atenção. Eles estão prestando atenção. Então, assim, mesmo que no início a criança às vezes fica meio relapsa, fica olhando para o teto, fica meio parecendo que não está prestando atenção, mas com o tempo e com o costume de você continuar lendo para ela, elas vão prestar atenção e vão entender a história, vão acrescentar, vão aumentar o vocabulário. Até a minha sogra está em casa, ela viu o Antônio falando, falou, nossa, mas ele fala bem, né? E ele fala bem mesmo. E como que ele aprendeu a falar bem? Conversação do dia a dia, você conversa com as crianças. Quando eles falam alguma coisa de forma errada, tal, fala com vocabulário... Né? Conjuga o verbo, às vezes conjuga bastante verbo errado. Sim, fala de forma inadequada, assim, você fala assim, você quis dizer tal coisa, né? E na leitura, eles aprendem muito vocabulário na leitura em voz alta. Então daqui a pouco eles estão usando termos arcaicos, assim, termos que eles ouviram lá na Bela Adormecida, no Chapeuzinho Vermelho, enfim. Então... E usam mesmo, é super engraçado de ver, né? Às vezes eles falam umas frases assim, né? Você, caramba, da onde veio isso aí, né? E realmente, ele fala, com certeza ele já ouviu essa estrutura frasal em algum livro, alguma coisa. E até coisas banais do cotidiano, sim, assim, eles imitam a gente, né? Você fala, caramba, eu falei um dia e eles imitam. E eles usam no contexto certo ainda. Então assim, a história tem essa vantagem de quando ele está ouvindo uma história, ele entende o vernáculo ali, ele entende o que aquela palavra representa num contexto correto. Então ele nunca vai entender uma coisa com um contexto equivocado, sabe? Por exemplo, você já deve ter visto quando a pessoa está forçando para falar bem, ela usa termos errados, né? Usa um termo que corresponde a outra coisa do que realmente ela está querendo dizer.
Ficou claro isso aí, né? Isso. O que ajuda bastante em leitura em voz alta, foi bom você falar, que esqueci de falar, é a questão da expressividade, né? Das expressões, né? Que tem, dessas estruturas frasais. Então, por exemplo, uma pergunta, um questionamento, né? Ou na hora, por exemplo, que alguém está triste, o como ele fala, como você lê para ele. Você não vai ler, por exemplo, uma parte da história que está triste, está chorando, sei lá, alguma coisa está acontecendo, e você vai ler feliz. Você não vai ler. Então ele começa a entender esses contextos, né? Ele começa a estruturar né, o sentimento se expressar. Saber se expressar. Você falou assim, ó, é assim que fala. Aí, e você vê as crianças fazendo isso aí mesmo. Eles mudam o tom de voz, né? Na hora que tá querendo falar que tá triste, que tá feliz. Porque eles percebem muito bem isso, né? Tanto na realidade, no contexto que tem, mas ainda mais, né, com os livros. Então, por isso que ajuda bastante. Uma coisa também que eu lembrei que você falou sobre esse negócio de ler as crianças sempre pedirem para ler. Normalmente muitos pais perguntam, mas por que meu filho está sempre querendo ler a mesma história? É muito simples isso, porque eles esquecem. Eles querem absorver toda aquela história. Eles gostam da história e querem absorver tudo aquilo. Então, como eles não têm uma memória muito boa, né? O que acontece? Ele esquece e quer ver de novo, quer ver o que acontece. Por isso que tem um exercício, principalmente em leitura partilhada, que ajuda bastante isso, é você pedir para ele recontar a história. Então pede para ele recontar com começo, meio e fim, tá bem? Claro que no começo pede, o que aconteceu no final? Uma criança bem pequenininha que está começando a conversar agora, o que aconteceu no começo, no final? Começo e fim no começo, depois você começa começo, meio e fim. Porque aquilo vai ajudar ele a absorver, ajudar a lembrar. Você vai ver que ele vai diminuir a vontade dele ficar assistindo a mesma história. Porque ele fala, não, isso eu já lembro, isso eu já absorvi isso. Então, porque os pais acham que é uma coisa mágica, que nossa, não é simplesmente porque ele esquece. Ele realmente esquece e quer ver de novo, e quer ver de novo, quer ver de novo. Mas é bom isso aí, porque eles vão pegando, se você dá uma entonação correta, se você lê com fluência, é excelente, porque eles vão pegando a entonação, o prosódia, eles vão pegando, né, a forma de se expressar. Isso aí ajuda até no cotidiano, quando eles precisarem se expressar, eles vão se expressar melhor. Então, e dá a diferença, quando você pega uma criança que é acostumada a ouvir histórias, né, ouvir leitura em voz alta, ela, além dela se expressar melhor, falar melhor, e também na alfabetização ela vai ter um melhor desempenho. Isso já é assim, arte sabido, né? Isso, com certeza. Tem pesquisas que já mostram, crianças com 2 anos que estão entrando nesse processo, né, de alfabetização, já tem um rendimento, principalmente, por exemplo, em memória de trabalho. Né? Eles conseguem reter mais coisas, né, e por isso já ajuda. Crianças na fase de relação grafemo-fonema, manipulação fonêmica, isso, a questão da memória de trabalho ajuda bastante. Então eles conseguem render mais, eles rendendo mais, eles ficam mais felizes e leem mais rápido. Na parte de fluência, a parte de fluência, como eu disse para vocês no começo, que a gente trabalha sempre com a semântica, a parte fonológica e o léxico. A parte de fluência, quando a gente lê, a gente já está lendo um pouco, né, trabalhando velocidade de leitura, a criança começa a acessar bastante esse léxico, principalmente porque quando a gente lê palavras curtas, essas palavras já estão decoradas na nossa cabeça, então ele lê de forma rápida. Palavras mais longas, eles acessam o prefixo, e aí dentro do prefixo, né, que tem, por exemplo, problema, aí tá lá, pro, aí ele acessa o pro. Aí depois, para ele ler o resto, o problema, essa palavra problema já tem dentro da cabeça dele, ele lê mais rápido, ele não fica chutando palavra, porque ele já tem essa forma fonológica dentro dele, né? Ele decorou já isso. Então o que acontece com isso? Ele consegue ler mais rápido. E não se assustem, vários testes de alfabetização para você ver se seu filho está entendendo alguma coisa, por exemplo, quando o filho tem uns 6 anos mais ou menos, é velocidade de leitura. Como que você testa isso? Vê quantas palavras por minuto ele está lendo. Né? Então eu fico falando desse negócio de velocidade, mas não se assustem. Um dos testes é esse. Você tem que ver quantas palavras por minuto seu filho lê. Tá? Palavras que eles conhecem, é claro. Com 7 anos, 80, 90 palavras. 8 anos, 120. Até, né, lê igual a gente. A gente lê, acho que uma média de quase 300 palavras por minuto. Né? Você vê que a gente se comunica bem rápido, fala bem rápido. E é basicamente assim que a gente se comunica e é basicamente assim que a gente entende. Por isso que a gente tem que ler mais ou menos nessa velocidade, porque é assim que a gente entende. Entendeu?
Entendeu? Então, gente, a leitura em voz alta tem esse benefício na alfabetização, tanto nessa parte do começo, que vai ajudar nessa memória de trabalho, tanto depois nessa parte de fluência, né, porque vai ajudar, porque a criança vai ter várias formas fonológicas, tanto de palavras decoradas, quanto de prefixos de palavras decoradas, para ela ler melhor. Vai ajudar tanto na questão afetiva, né, nessa questão psicológica também da criança expressar e ajudar, né, em vários problemas aí. Vai ajudar a formar a personalidade, que ela vai ter experiências, né, de vida que ela nunca teria com a idade que ela tem, né, lendo histórias, né, histórias consagradas. Com certeza. Você vai criar muito mais quando eu falei dessa tríade, né, a questão semântica, ela vai ter muito mais referência de várias coisas na cabeça dela, porque ela já viu um monte de coisa. E é uma coisa assim, que a gente, como que funciona o nosso raciocínio, como funciona a nossa imaginação, como funciona a nossa inteligência. Basicamente, assim, nós nos impregnamos de várias experiências, de vários vocabulários dentro da nossa vida e com eles nós conseguimos construir o nosso raciocínio. Se você não tem isso, você com certeza vai ter um raciocínio mais pobre. Se você ir para a raiz da palavra imaginação, vem de imagem. Imagem, o que o texto dá para você? Ele dá uma imagem para você, uma paisagem, uma situação, né, com um ambiente, com personagens. Você vai criando várias imagens. E quem tem mais imagens gravadas na cabeça, né, no léxico, na imaginação, quem tem mais imagens será mais inteligente, terá mais experiência de vida, saberá se expressar melhor. E é engraçado quando você está na fase adulta e você percebe que a pessoa não tem muita imaginação, para ela assim, aconteceu isso hoje comigo. Eu telefonei numa loja para perguntar sobre um produto dela, eu falei assim, bom dia, tudo bem? Com quem eu falo? Acho que a pessoa não estava esperando que eu ia falar bom dia, tudo bem, com quem eu falo. Ela estava esperando assim, mas você tem tal coisa, entendeu? Aí ela ficou assim, alô? Não sei o quê. Ele não soube o que falar, entendeu? Porque assim, a imaginação dele já estava preparada para ouvir um tipo de tratamento. Como eu falei, acho que de repente, como normalmente as pessoas não falam, né? Porque quando você ele vai... Ele estava acostumado com uma expressão, né? Sim, um tipo de conversação diferente, né? Porque eu perguntei o nome, falei bom dia, perguntei o nome, perguntei, né, com quem eu falo e tal, eu acho que... Você foi educado. Aí eu acho que era um vendedor, assim, então eu acho que ele travou, daí ele falou, oi? Né? Daí eu falei, opa, tudo bem, com quem eu falo? Daí ele falou, tal... Aí que a conversa desenvolveu. Então, se só dele não estar esperando um tipo de expressão que ele não está acostumado, de tratamento que ele não está acostumado, ele já não conseguiu processar a informação. E não é que eu não estava falando em grego, estava falando na língua dele. Mas, enfim, então quando a criança está acostumada com determinados tipos de conversação, determinados tipos de imagem, ela já consegue imaginar determinados cenários, ela vai conseguir acessar isso muito mais rápido e muito mais facilmente. Isso foi um exemplo tosco que eu dei, mas é assim que acontece. Né? Quem consegue ter mais repertórios de imagens, né, de imaginar as coisas, ele consegue ter acesso às coisas, se expressar muito melhor, consegue entender muito melhor as coisas. Enfim, acho que é por aí, né? Com certeza. Então, por isso, você viu que essa leitura em voz alta ajuda em um monte de coisa, não só na parte específica de alfabetização. Tá bem? Então, por isso que leio desde a gravidez. Lei, bebezinho vai estar lá, igual o Jair falou assim, parece que ele está panguando, né? Assim, não, pode ler, né? Que vai ajudar bastante no futuro isso aí. Você vai colher bastante uns frutos muito bons aí. Isso tem experiência assim, de casais, de amigos, de conhecidos, que por algum motivo as crianças não tiveram acesso a conversações, não interagiram muito com o nenê. E o que aconteceu? A criança cresceu, estava na fase de desenvolver a linguagem e não desenvolveu. A criança desenvolve até um certo autismo, né, vamos dizer, entre aspas, né, porque a criança não desenvolve a linguagem. A criança está lá com 4, 5 anos e fala muito mal, fala igual um bebê. Sabe? Então as crianças elas ficam subdesenvolvidas nas questões linguísticas, né, na linguagem. A linguagem dela fica subdesenvolvida. E isso prejudica. A hora que você for alfabetizar essa criança, ela vai ter muito mais dificuldade do que uma criança que cresceu interagindo verbalmente, que teve conversações, etc. É simples, porque ela tem... quando eu falo formas fonológicas, ela tem muito... Ela não pensou muito nessas formas fonológicas, ela não teve muita ligação com a semântica, o que aquilo significa.
né? Então ela tem um arcabouço pobre, né, de linguagem. Aí quando você exige, o que é alfabetização? Você exigir que ela pegue essa estrutura, né, formal da linguagem, você vai mostrar para ela a estrutura formal do que ela está se expressando e tentar manipular, ela, claro, que vai ter muito mais dificuldade, porque ela não tem aquilo ainda. Tem crianças que já têm, elas já estão acostumadas com aquilo, então elas conseguem manipular de certo mais fácil. É que a gente esquece o que é a alfabetização. A alfabetização é você codificar e decodificar. Então você transpor os sons que a gente dá fala em símbolos ou vice-versa. Você pegar os símbolos e transpor em som. Então assim, quando você está lendo, você está olhando um símbolo, uma coisa que representa os sons da fala. Aí você está lendo, você está olhando os símbolos e transformando em som. E quando você está escrevendo, você está pegando o som e transformando em símbolo. É isso, a alfabetização. A pessoa que faz isso, ela é alfabetizada, não é isso? Com certeza. A gente fala que a pessoa é alfabetizada quando ela consegue manipular de forma consciente, né? Então, a fala. Isso, a estrutura formal da fala, né? Então, e o que é a base dessa estrutura formal da fala, que é a alfabetização? Qual que é a base? A base é a fala, né? A criança primeiro ela fala, depois ela vai ser alfabetizada. Não tem como você alfabetizar uma pessoa, um ser humano que não fala. Com certeza. Ele pode ser mudo, mas ele vai ter que fazer uma transição de som mas enfim, um bebê, por exemplo, que não desenvolveu a fala, você não vai alfabetizar ele, porque ele tem que saber que ele está representando simbolicamente a fala ou vice-versa. Mas enfim, por que eu estou falando disso? Porque assim, toda a base da alfabetização é a fala, é a linguagem falada. Tem até discussão, né, aquele Rosenstock e Russell, né? Que ele tem um livro que A Origem da Linguagem, que ele tem essa discussão de como surgiu a linguagem e tal. Resumindo, não tem como saber de onde surgiu a linguagem, né? Mas assim, a linguagem ela já surgiu complexa. Esse é um linguista muito conhecido e ele discute esse tema. Então, quando você pega as estruturas das línguas antigas, né, lá egípcia, grega, enfim, das línguas clássicas, né, antigas, elas já eram mais complexas que as línguas modernas. Então, assim, então provavelmente a gente foi simplificando a língua, né? Então, a gente, pra você ter uma ideia, assim, o alfabeto mesmo, assim, né, essa noção desse código, de codificar o alfabeto, veio com os gregos, né? Que eles pegaram dos egípcios e etc, né? Então não é um negócio assim de, sei lá, 10 mil anos, 5 mil anos, não é um negócio assim, é um negócio até recente, de certa forma, né? Mas enfim, né? O que eu já quero dizer é assim, que essa linguagem, ela, quanto mais rica, é mais fácil da criança brincar com ela na alfabetização, entendeu? Ela está sentada, né? Ela está sentada num poço de muitas palavras, de muitas formas fonológicas. Quando eu digo essas formas fonológicas, tanto palavras quanto pedaços dessas palavras, que depois elas começam a brincar e manipular. Quando a criança começa a brincar e manipular, ela está entendendo como funciona o que a gente chama de princípio alfabético, que ela consegue manipular tanto o símbolo quanto o som, né, e começa a criar suas palavras, né, ou desconstruir suas palavrinhas e assim por diante. Então, para finalizar, leiam em voz alta não só para a alfabetização, né, para ajudá-lo na estrutura pedagógica, né, na parte pedagógica, né, na estrutura, parte pedagógica da alfabetização, quanto nessa parte afetiva. Então eu sempre indico ler essas fábulas que as crianças acham tudo bonitinho, que mexe com bichinho ainda e tal. Isso vai ajudar elas a se expressar melhor. Tem fábula que é trágica, né? Você tem que meio que selecionar, porque tem fábula que sei lá, tem uma que é assim, tem um homem muito pobre, doente, que vive reclamando da vida, falando, vem morte, né? Essa vida aqui é insuportável e tal. E daí a morte chega, ele caga de medo e fica horrorizado. Então, pra criança, a criança fica assustada quando ouve, porque é uma outra época que essas fábulas foram escritas. Tem isso também, né? Porque histórias feitas. Talvez as adaptações do La Fontaine ou do Monteiro Lobato, tem bastante adaptações. Mas assim, é só dar uma selecionada, porque tem uma que eu sempre cito, que eu gosto muito, que fala de lisonja. É excelente, lisonja. Às vezes você fala com um adulto, o adulto não sabe o que é lisonja. Lisonja é ficar puxando o saco, né? Ficar exaltando muito uma pessoa que não tem méritos, né? Mas resumindo, é assim, uma raposa ou... A raposa ou o lobo? O lobo. É o lobo e o corvo.
o lobo sente o cheiro de um queijo, né, muito cheiroso, né, exalando pela floresta, ele vai seguindo o cheiro, chega a ter um corvo com queijo no bico. Aí o lobo, que é muito esperto, começa a olhar para o corvo e fala assim: nossa, corvo, você é o pássaro mais lindo dessas paragens, né? O seu canto é o canto mais belo de todas as aves do universo e tal. Aí o corvo fica lisonjeado e começa a cantar para mostrar daquele piado horrível, né, medonho. Aí como ele começa a cantar daquele piado horrível que ele tem, o queijo cai. Aí o lobo pega e fala assim: ó, isso é para você aprender a não cair em lisonja. Agora esse queijo é meu e isso foi a paga de vocês, né, se sentindo lisonjeado. Então assim, o Del Corvo fica arrependido, fala: nunca mais vou, né, cair nessa pegadinha, né? Aceitar aceitar ser lisonjeado. Lisonjeado e que eu não mereço, né? Isso. Então assim, é excelente. Como você explicaria para uma criança pequena o que é lisonja? Nunca você explicar melhor que isso, porque está trabalhando com animais. Tem uma história, tem todo um enredo ali, curtinho, acho que dá 2 parágrafos. Assim, você pode ler para criança de 2, 3 anos que eles vão lembrar de tudo. Vai ser tem uma linguagem um pouquinho melhor do que no cotidiano, que a gente usa no cotidiano, paragens, né, mais belo e tal. Então assim, as crianças já vão pegando um monte de vocabulário, um monte de experiências. E aí daqui a pouco, quando eles veem alguém falando, né, elogiando o outro que não tem mérito, que não mereceu aquele elogio, fala: larga quando você lisou, né? E eles fazem essas referências, bem legal, né? De fazer assim. Sim. É claro, começa com as coisas mais simples, mais fáceis, né? Triste, feliz, etc. E eles vão fazendo essa referência automaticamente, né? Pô, a gente faz isso, né? Eu falei, esse dia eu estava conversando com uma colega, a gente faz, ler literatura, né? É que no mundo do adulto a gente fala arquétipo, né? A gente pega esse arquétipo, entende que essa pessoa eu já vi em algum lugar, mas é lá do livro que você leu, né? Arquétipo é modelo, assim, isso, no geral. Assim. E aí, até ontem, né, a gente estava vendo grandes discursos, né? Sim. Do Ronald Reagan lá, aqueles oradores, esses grandes oradores, e você vê mesmo que o jeito dele falar, a oratória, né, muito bonita e etc. Beleza, eu nunca vou conseguir, mas pô, só de eu saber que já existe uma coisa, pô, aquilo ali é bom e bonito, falar daquela forma, daquela estrutura é belo e me dá mais entendimento, né? Sim. Então você vai criando referências, né? E com criança assim, só que de uma forma bem mais simples. Até os discursos, para você entender um discurso belo, um discurso bem feito, você tem que ter as referências da pessoa que está discursando, senão você não vai entender. Né? Por exemplo, ele está vendo acho que do Trump. Né? Que era algum discurso... Era um vídeo promocional. Era um discurso da eleição dele. Ele falou assim: desde a declaração dos Estados Unidos, assim, nós acreditamos nisso. Ele foi colocando os valores, né, da nação deles, né, do país deles. E é legal pra caramba. É bem bonito mesmo, assim, me arrepia, porque são valores que eles têm mesmo, né? E nós também temos, né? Mas assim, né, os Estados Unidos da América, né, é feito de pessoas de fé e tal, né? Ele fala assim: nós não acreditamos no Estado, mas acreditamos em Deus, tal. Pô, legal pra caramba, tá? É isso mesmo, né? Mas enfim, e é bonito a oratória, o jeito, a entonação. E quando você vai lendo essas histórias antigas, essas histórias clássicas, né, que trata de temas, né, que são valores, né, de uma época que já passou, mas nós herdamos esses valores, e quando tem essa entonação, isso é importante também. Quando você for ler para as crianças, você tem que dar essa entonação, fazer essa dramatização, né, que a gente chama. Fazer uma dramatização, dar a entonação correta, porque isso influencia até no entendimento, né? Influencia e a história não fica chata, né? Sim. Você não vai ficar lendo igual, por exemplo, eu coloquei no Google, né? Você coloca no Google lá para ela ler, e aí não tem, né? Você vai lá. Pô, ele dorme, né? A criança vai dormir, claro. As atualizações, né? Então, com essas dramatizações, essas expressividades, né, que tem nessas estruturas frasais, a história fica mais interessante e a criança gosta muito disso, né? Ela fica muito mais atenta. Só uma coisa, só para finalizar, que acho que ele já falou demais. Alguns pais me perguntam assim: Júnior, então vamos colocar um Netflix aí na TV? Não, que tem aquelas historinhas, sei lá, um Shrek, sei lá.
e o Cavaleiro do Zodíaco, e aí meu filho ficou ouvindo um monte de coisa, e aí ele cria esse vocabulário, ele decora essas estruturas frasais que você está falando. Não, entendeu? Ó, já tem testes que fizeram crianças que passam lá várias horas em frente a aparelhos, esses streamings de vídeo, e crianças que os pais leem e tem esse diálogo. Essas crianças que têm esse diálogo, que os pais conversam, têm um boom de vocabulário melhor, né? Tem um arcabouço melhor do que aquelas, desenvolve melhor. Por quê? É como eu disse, com a leitura partilhada, essa leitura dialógica que a gente fala, você exige da criança que ela responda, você exige que ela crie suas frases, né? E ela responda. No streaming, né, de vídeo, nesses streamings, não, ela só tem uma leitura passiva dessas coisas. Sim. Tá bem? Então já fizeram esses testes também, não sou eu que estou achando isso, que as crianças realmente têm, essas crianças que têm esses ambientes têm mais vocabulário bem desenvolvido do que essas. Até as áreas do cérebro que é acessada é diferente. Então o estímulo cerebral, o estímulo que o equipamento eletrônico dá para a criança é diferente do que quando ela está ouvindo uma leitura em voz alta, está interagindo ali verbalmente mesmo. Porque os aparelhos eletrônicos eles estimulam muito a audição e visão. E são muitos quadros por segundos ali, estimula muito, a criança até tem problemas daí, a gente já falou várias vezes sobre isso, tem problemas de comportamento, fica muito agitada, tal, porque o cérebro fica hiperestimulado e é uma área específica do cérebro. Então, assim, essa parte da imaginação, todo esse esforço de quando ela está só ouvindo uma história e não tem esse estímulo visual, esse esforço que ela faz para entender a história ativa partes diferentes do cérebro e ela se desenvolve mais do que uma que fica só estimulando a parte que capta imagens e sons, que é o que ela ouve quando ela está assistindo alguma coisa. Então acho que é isso, né, esse assunto. O segundo é sobre, a segunda pergunta que nos enviaram e vamos tratar hoje é sobre quando começar a ensinar a letra cursiva. Então tem a letra, que essa pessoa que mandou a pergunta, ela até falou letra bastão, nós chamamos de letra caixa alta, que são aquelas letras com os traçados mais retilíneos, né, traçados mais retos e tal, e a letra cursiva que é aquela, né, que é contínua, mais arredondada e tal. Então assim, quando começar a passar da letra de caixa alta para a letra cursiva, como fazer isso e tal, e tem várias formas de fazer isso e motivos diferentes. Que nós sempre ensinamos primeiro a letra caixa alta para depois ele ensinar a letra cursiva. Mas eu conversando com o Júnior, você pode optar. E aí, Júnior, o que dá para falar para o pessoal? Antes disso, sim, duas coisas. Primeiro, a gente tem muita pergunta sobre isso. Os pais se preocupam muito com a escrita das crianças. É uma coisa que tem que se preocupar? É assim, mas não é a parte mais importante da alfabetização. Bem? Então calma. Segundo, para mim, sinceramente, eu já vi várias crianças começaram direto na letra cursiva, sem problema nenhum. E crianças começaram com a letra caixa alta e depois migraram para cursiva, sem problema nenhum também, tiveram o mesmo desempenho. Né? Qual que é um detalhe, tá, que ajuda bastante? Os pais que trabalham com filhos em casa, né, que dão essa atenção maior ao filho, eles conseguem trabalhar direto na letra cursiva porque eles dão maior atenção. Por quê? Para você fazer um movimento da letra cursiva, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais chata, porque ela tem uns detalhes que tem menos do que na letra caixa alta. Por exemplo, se você pegar aquelas fontes no Word, que você pede colocar o pontilhado e depois a orientação, você vai ver que tem um monte de orientaçãozinha assim, tem um monte de detalhezinho. Que acontece? Quando a criança está começando a escrever, quando ela já domina bem o seu corpo, o movimento do braço, da mão, né, da pinça, quando ela já domina isso, você vai dar essas letras cursivas, é bom que você preste atenção para que ela não crie o hábito de escrever errado, de fazer o movimento errado da letra. Por quê? Se ela faz, por exemplo, a letra A mesmo, a minúsculo, você vem, faz assim, aí volta. Né? Aí, se ela começa por baixo e vai por cima, ela faz até a letra, mas é menos efetivo. E aí depois, para você tirar isso dela, dá um trabalho danado. Então, para mim, é indiferente, porque, de acordo com a minha experiência, né? Eu digo assim, já vi esses dois caminhos, tá bem?
Quando, Júnior, tá, meu filho já começou, ele domina todas as letras da caixa alta, né? Eles fazem tranquilo, beleza, vai para a letra cursiva. Uma dica que eu dou, quando você começar com a letra caixa alta, por exemplo, você começa, é claro, com ela grande, tá bem? Sei lá, tem uma folha A4, mais ou menos desse tamanho. Metade de uma A4. Isso, depois para pintar. Um conselho que eu dou, sempre no começo dela criar um movimento, ela falou, opa, é assim o movimento, preste bastante atenção, para ela não criar um movimento errado, tá? Para ela não executar errado. E aí depois você deixa, com o tempo você vai diminuindo, tá? Você vai diminuindo a letra caixa alta, tá? Ela começa com A, aí com o tempo, A, E, I, O, U, depois as consoantes, etc. Aí você vai diminuindo, por quê? Você vai pedindo para a coordenação motora dela, né, ficar mais afinada. Porque assim, por mais que foi até você que percebeu, eu não tinha percebido isso, que você falou sobre a diferença entre as formas, né? Que, por exemplo, realmente a caixa alta tem movimentos mais retilíneos, né? Sim. Então você parece que exige menos, não exige mais, porque você exige da criança muita parada. Controle motor. Controle motor. Porque se você pensar, existe um cara, um ator francês que chama Lelouch, ele trabalha com psicomotoricidade, etc. Um dos primeiros movimentos que ele pede para a criança trabalhar a coordenação motor fina são movimentos circulares, né? Porque, igual você falou assim, é mais natural da criança. Sim. Eu lembro que até o primeiro movimento de trabalho psicomotor com escrita é um movimento daquele infinito. A criança fica fazendo assim, ó. Porque você vê que ela faz aquilo numa boa, assim. Sim. Agora você vai pedir para ela fazer um triângulo, um quadrado, você vê que ela passa, né? Porque exige mais, que eu tenho que parar, voltar, etc. Sim, entendeu? Tem que ter mais controle. Tem que ter mais controle. Se você perceber quando as crianças riscam a parede novinha, assim, elas riscam, faz bolinha, assim. É natural, a criança já começa traçando coisas circulares. Então, na verdade, o movimento da letra cursiva, que são esses movimentos mais fluidos, né? Eles são mais fáceis para as crianças. Só que a forma é mais difícil. Igual o Júnior falou, se você começa a fazer a forma, começa a criar a forma da letra na direção errada, fica mais difícil de fazer. Então tem é mais complexo a forma, né? Com certeza. E diferente da caixa alta. A caixa alta, as formas são mais retilíneas, né? Os traçados são mais retos, então você tem que controlar melhor a coordenação, só que as formas são mais simples. Né? Isso, é por isso que geralmente em qualquer escola de educação infantil começam com caixa alta primeiro, entendeu? Porque realmente as formas são mais, aparentemente são mais simples, são mesmo, Sim, não é aparente não, são mais são simples, entendeu? Aí e isso ajuda muito antes de ela entrar direto na cursiva, porque você vai começar a exigir da criança que ela suba, dispare, né? Esquerda, direita, faz o triângulo. Mas basicamente, olha só, se você pegar todas as formas de caixa alta, basicamente é triângulo, quadrado e círculo. É a natureza, é o que a gente tem na natureza, as formas geométricas básicas aí. É o Azinho, é o E retangular, né? É o O, o P, o B. Então é essa mistura, né, de tanto esses movimentos retilíneos, né, quanto os mais circulares. A inteligência humana é assim, eles abstraem certas coisas da natureza e utilizam. Né? Por exemplo, o que o Júnior está falando, que as letras são basicamente as formas geométricas que estão na natureza. Isso. Então a gente só abstraiu algumas formas e elas representam os sons que daí foi criado o alfabeto, etc. É isso aí, você já fala uma coisa que às vezes os pais perguntam mesmo assim, Júnior, mas ele decora, porque olha só, ele aprende o A caixa alta, aí depois tem o A maiúsculo e o A minúsculo. Aí eu falei assim, não vai confundir, porque olha só, são 3 letras para representar uma, não confunde. A criança, nós, né, na verdade, nós temos esse poder de abstração, tá bem? Nós conseguimos abstrair, até já tem, se você pegar uma palavra, já que uma criança lê, misturar lá, pode fazer esse teste aí, coloca lá, letra cursiva com caixa alta, tudo em sequência, claro, uma palavra que existe, ele vai ler numa boa, entendeu? Ele não vai travar, ele vai entender, porque nós temos esse poder de abstração. Então fique tranquilo em relação a criança ficar confundindo. Você pode, e outra, pra você ter uma ideia,
Olha só, se cada pessoa tem um estilo de A, cada pessoa tem um estilo de B, nós conseguimos ler da mesma forma, tá bem? Mesmo os Alguns não dá pra ler, não. é umas letras de médico, né? Que eles falam, né? Não, realmente, não, mas aí o que acontece? Quando sai muito fora, né, do padrão de que é, né? Mas o básico, no geral, a gente consegue fazer essa abstração e ler numa boa, então não se preocupe com isso. Se você, Júnior, já comecei com caixa alta, a dica que eu dou, preste bastante atenção nesse começo do movimento, para fazer o movimento certo. Geralmente essas letras, a gente tem um pacote de letras nos nossos vídeos, pode entrar lá baixar, você vai reparar que dentro das letras tem uma orientação para ela fazer certo. Para que serve essa orientação, Júnior? Para ficar mais efetivo e rápido, tá bem? Júnior, mas ele faz mais rápido desse jeito aqui. Tá bom, faz do jeito. O que o Júnior tá falando, se vocês entrarem no nosso canal do YouTube, tem as playlists. Nas playlists tem todas as habilidades, as principais pelo menos, habilidades que as crianças precisam desenvolver para serem bem alfabetizadas. Nessas playlists tem uma que chama Visomotor, que é visão e motor, coordenação motora, que tem pacotes gratuitos para você aplicar com as crianças. Você baixa lá, imprime e aplica com as crianças para desenvolver a coordenação motora na escrita. Aí tem pré-atividades, que são atividades que as crianças desenvolvem para treinar elas a desenvolver a escrita. Isso, com certeza. Você pode reparar lá que sempre tem essas orientações. Caso você, Júnior, eu peguei na internet aqui um monte de atividade para meus filhos, etc. Mas e sem essa orientação, crie você com uma setinha, tá bem? Essa orientação e você vai dar. Pega o nosso lá que tá pronto. Tem lá as setinhas, de onde você começa, onde vai. Então. Só que eu acho que só caixa alta, né? Não, tem cursiva. Tem cursiva também. A gente fez um resumo, né? Tem pré-atividade, caixa alta e letra cursiva. Isso aí. Aí o que você vai cair no que o Jair falou. Na cursiva você vai ver que por mais que o movimento é mais fluido, caso eles já desenvolverem, eles vão fazer numa boa, mas vai ter essas orientações, que é um pouco mais chato de trabalhar. É mais complexo a forma. Mais complexo. Mas aí você, nesse time, nesse começo, preste bastante atenção. Viu que seu filho pegou a manha, por mais que ele esteja fazendo um pouco devagar, aí beleza. Aí você pode trabalhar caligrafia. E o Júnior está insistindo nisso no começo, está insistindo, porque é o seguinte, quando a criança começa a fazer com a outra orientação, o jeito que deu na telha, né, dela lá, ela começa a fazer, para você corrigir isso é muito mais difícil. Então, nas primeiras vezes que você dá uma atividade para a criança fazer lá um tracejado, se ela começa a fazer uma orientação diferente do que é o mais fácil, o mais eficiente ela fazer, para você depois corrigir a orientação dela, porque cria uma memória muscular, não é nem porque a criança não quer fazer. Memória motora. Né? Uma memória motora. E aí para você corrigir isso é muito mais difícil. E aí como tem uma direção mais eficiente para você fazer o traçado das letras, se ela ir para um lado mais difícil, aí ela vai ter mais dificuldade, vai ficar frustrada. E é o seguinte, a verdade mesmo, a realidade é que quando a criança se desenvolver, a coordenação motora dela for desenvolvida, e ela pegar as formas bem, né, ela decorar as formas das palavras, né, das letras, desculpa, quando ela decorar as formas das letras e tiver com a coordenação motora desenvolvida, ela vai achar um caminho que é mais fácil para ela. Então, no fim das contas, ela não vai seguir a forma que, né, a direção que a gente sugere. Só que é uma direção mais fácil para ela criar essa memória muscular. Porque, por exemplo, tem vários exercícios que sempre você vai fazer o círculo, por exemplo, que é se eu não me engano, né, é da direita para a esquerda, né? Só que, como eu sou destro, eu sempre faço da esquerda para a direita. Sabe por quê? Principalmente no 8 isso acontece? Porque você prepara para o minúsculo, de cursivo. Porque se você... É que eu acho que o vídeo é espelhado, né? Não sei. Mas, por exemplo, quando você pega o da caixa alta, aí eu sempre coloco para começar... Aqui eu vou fazer, talvez seja espelhado, tá, gente? Aí eu acho que é. Para começar, na minha aqui, para começar para minha esquerda, e aí eu fecho.
e não para a direita que eu fecho. Por quê? Quando você vai fazer o O cursivo, você vai para a esquerda e aí você já faz o chapéuzinho, entendeu? Por isso por isso que geralmente o círculo eu sempre peço, eu oriento para começar a esquerda. Eu achava que era coisa de japonês. Não, então, é porque assim, já tem essa... realmente eu não sei por que tem isso, não sei quem inventou, entendeu? Esses movimentos. Sim. Mas tem toda uma... Tem lógica, né? Tem toda uma lógica que vai ajudar, né, no futuro. Por exemplo, o que é o L da cursiva? O que é o B e o L? O B é uma continuação do L. Então, por isso que você pode muito bem fazer o L começando para a esquerda, indo para a direita. Só que por quê? Se você começar da esquerda indo para a direita, você já faz o L e o B, se você conseguir, porque o B é a continuação. Então, tem toda uma... Isso, na verdade, eu aprendi por experiência e na escola que eu trabalhei, eles tinham isso, aí eu aprendi. Mas realmente eu não sei a teoria, não sei nem se tem essa teoria. Não, mas tem toda uma Não, mas é questão prática mesmo, né? Você começar um movimento de forma com a direção correta, fica mais fácil. É isso que você está falando, não tem segredo. Aí quem inventou isso? Não sei. Eu não sei, realmente. Acho que isso veio com o tempo, né? Desenvolvendo, né? Porque antigamente, por exemplo, o latim mesmo, o latim clássico antigo, não tinha letra minúscula, era tudo letra maiúscula, né? Era tudo letra maiúscula. Se você vê essas igrejas muito antigas e tal, tudo letra caixa alta, tudo maiúsculo. Aí foi desenvolvendo a linguagem, né? Eu não sabia. Era tudo letra maiúscula. E tudo emendado. Era tudo emendado, não tinha separação de palavra. Então olha a dificuldade. As palavras eram tudo emendada. Eles faziam aglutinação. Não tinha pontuação. Antigamente, as línguas clássicas antigas, né? Elas eram tudo letra maiúscula, tudo emendado, não tinha pontuação. Não tinha acento, não tinha pontuação. Então, assim, imagina a dificuldade. Você vai lendo direto, aí na fala você ia separando, né? Então, assim, o tanto de informação que você tem que estar absorvido, você tem que ter absorvido para conseguir decifrar o que está escrito é muito maior do que já está tudo separadinho. A gente está bem acostumado. Então, assim, com o tempo foi facilitando. Aí, isso tem vantagens e desvantagens também, porque assim, qual que é a vantagem? Você tá tudo fragmentadinho, tá bonitinho, com acento, tal, é mais preciso a leitura, né? Você consegue ler mais facilmente. E qual que é a desvantagem? A pessoa que aprende a ler, ela não se desenvolve tanto, né? O raciocínio, imaginação, memória. Antigamente tinha que desenvolver muito mais. Memória, raciocínio lógico. Né? Imagina você pegar uma coisa tudo emendada, você tem que decifrar com velocidade. Né? Então assim, é muito mais difícil você decodificar, né? Com certeza. Hoje, né, principalmente a língua portuguesa, né? As línguas modernas. A língua portuguesa. Eles, se você ver bem, o que é alfabetização? É você pegar a estrutura formal da frase. Por que a gente faz estrutura formal? Porque como a gente conversa e fala, parece que é tudo mesmo junto, né, etc. Mas estrutura formal não. Então tem todas umas regras, né? Todas as regras. Então você tem que ensinar isso para a criança. E além disso, você ensinar ela a separar e analisar e sintetizar tudo isso, tá bem? Parece que é um negócio muito, nossa, é muito difícil. Não é não, porque a criança, quando ela entende esse princípio, que é de certa forma um princípio abstrato, porque é uma regra que ela pega e aplica em tudo, também em toda a estrutura, ela de certa forma se alfabetizou, né? Que a gente chama de princípio alfabético. Ela entendeu o código, ela entendeu como funciona o código alfabético, né? Que é estrutural. E para as pessoas entenderem, quando vocês veem eu fazendo as lives lá diárias com as crianças, aplicando as atividades, tem vários exercícios que às vezes a pessoa pode olhar e falar, mas isso aqui é uma bobeirinha. Não, tudo tem lógica, tudo está estruturado de forma a facilitar a criança chegar nesse princípio abstrato de decodificar, analisar e sintetizar. Por exemplo, hoje eu fiz uma atividade com o Augusto de quebra-cabeça. O que é quebra-cabeça? Você pegar uma imagem, fragmentar ela e depois, né, juntar ela. Você analisa, sintetiza. Você fragmentou a imagem toda fragmentada, o quebra-cabeça. Então você está analisando, você vai pegar pedacinhos da imagem e sintetiza, junta e forma a imagem. Então o que a criança faz quando ela lê? Ela analisa os sons separadamente, a menor unidade da fala, que são os fonemas, e aí ela analisou aqueles fonemas,
e depois ela junta fazendo a síntese, né? Ela analisou, faz a síntese e lê. Então, assim, parece que, mas isso aqui precisa disso? Tudo bem, a criança pode aprender a ler sem fazer quebra-cabeça? Ela pode. Só que aos poucos ela vai pegando isso, a hora que ela for fazer análise e síntese, tá? Assim, só para fechar, né? O quebra-cabeça ajuda bastante na questão da orientação espacial, né? Que, tipo, por exemplo, você... Ixi, tá acabando o nosso tempo ali. Tá bom. Mas, eu falei, enfim, né? Acho que já deu, né? Mas acho que aumentou. Tem um negocinho que acho que vai ficar mais... Dá pra fazer mais 1 hora se a gente quiser. Mas vambora. Caramba, não sabia. Mas, enfim, o quebra-cabeça ajuda bastante nisso, porque você orientando o seu filho, você pode falar assim, ó, a peça é em cima, a peça é embaixo, a peça é para a esquerda e para a direita. Mas, basicamente, toda